O clima era de festa e tranquilidade no cruzeiro mais badalado do ano, quando a influenciadora Virgínia Fonseca, uma das maiores personalidades digitais do Brasil, resolveu curtir alguns dias de alto mar com amigos e fãs. Respirando o ar fresco do oceano, tomando drinks ao pôr do sol e fazendo stories ao vivo para seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia parecia aproveitar cada minuto dessa experiência única. Segundo fontes nos bastidores das redes sociais e perfis de fofoca, ela estava longe de imaginar que essa viagem, planejada com sorrisos e filtros perfeitos, estava prestes a virar assunto principal nos grupos de notícia e no Twitter. Tudo começou quando a equipe do navio anunciou que um convidado surpresa embarcaria naquela noite. E não era qualquer pessoa. Rumores já rodavam nos bastidores de que o ex-marido de Virgínia, o cantor Zé Felipe, estava vindo a bordo, sem alarde e sem aviso prévio. O que ninguém esperava era a reação da influenciadora ao descobrir, primeiro pelos sussurros de outros passageiros que o reconheceram, depois pelos stories que já começavam a pipocar na timeline. Quer que eu continue com o capítulo 2? E se sim, quer que a história aumente o drama, o romance ou o tom de fofoca selvagem? Siga Sem Fontes Perfeito. A partir de agora, seguirei sem fontes, sem links e sem citar veículos, mantendo tudo alinhado com a realidade e datas plausíveis até hoje, no tom clássico de notícia de fofoca de YouTube. Vou começar do zero, com o capítulo 1. Lembrete: serão 25.000 caracteres no total, divididos em 8 capítulos equilibrados. Ao final de cada capítulo, paro e aguardo você pedir para continuar. O que era para ser apenas mais uma viagem de luxo, diversão e registros perfeitos para as redes sociais, acabou se transformando em um dos assuntos mais comentados dos bastidores da internet. Virgínia Fonseca, influenciadora que se acostumou a dividir praticamente cada detalhe da própria rotina com milhões de seguidores, embarcou em um cruzeiro badalado, acreditando que teria alguns dias de descanso, longe de polêmicas, pressões e, principalmente, de situações desconfortáveis. Desde o momento em que subiu ao navio, Virgínia fez exatamente o que seus fãs esperavam. Stories sorrindo, looks cuidadosamente escolhidos, vídeos ao pôr do sol e aquela atmosfera de leveza que sempre marcou suas viagens. Para quem acompanhava pelas redes, parecia tudo sob controle. O clima era de liberdade, diversão e uma fase nova da vida. Mais madura, mais independente e, segundo pessoas próximas, com limites bem definidos. O que ninguém imaginava é que, longe das câmeras principais, um detalhe começou a chamar a atenção da equipe e de outros convidados. Virgínia estava visivelmente mais reservada do que o habitual. Embora sorrisse nos vídeos, evitava algumas áreas comuns do navio e recusava certos convites para eventos noturnos. Para muitos, era apenas cansaço. Para outros, era o sinal de que algo não estava certo. A explicação começou a ganhar forma quando, ainda no primeiro dia de viagem, boatos começaram a circular discretamente pelos corredores e áreas VIP do cruzeiro. Um nome passou a ser sussurrado com insistência: Zé Felipe. O cantor, que tem uma história intensa e pública com Virgínia, não estava na lista inicial divulgada entre os convidados. Justamente por isso, quando alguns funcionários comentaram sobre uma possível chegada inesperada, o clima mudou. Pessoas próximas à influenciadora afirmam que ela não havia sido avisada de absolutamente nada. Em questão de horas, o rumor se espalhou. Celulares começaram a surgir em posições estratégicas. Olhares curiosos se multiplicaram e aquela sensação de algo vai acontecer tomou conta do navio. Virgínia, ao perceber a movimentação estranha, teria questionado discretamente membros da produção sobre o que estava acontecendo. A resposta não veio de imediato, mas veio o suficiente para causar incômodo. Segundo relatos de quem presenciou a cena, o semblante de Virgínia mudou completamente quando ouviu que Zé Felipe poderia embarcar a qualquer momento.
O sorriso ensaiado deu lugar a um silêncio incomum. Ela respirou fundo, se afastou e, pouco depois, encerrou os stories de forma abrupta. Algo raro para quem costuma compartilhar cada passo da viagem. O que para muitos poderia parecer apenas um encontro casual, para Virginia representava algo bem maior. Um passado mal resolvido, uma exposição indesejada e um momento pessoal que ela claramente não queria dividir naquele ambiente. E enquanto o navio seguia seu curso em alto mar, uma pergunta começava a ecoar entre os passageiros e nas redes sociais. Zé Felipe realmente chegaria de surpresa? E se chegasse, como Virginia reagiria? O clima de tranquilidade já tinha ficado para trás. O cruzeiro agora prometia muito mais do que festas e paisagens bonitas. A confirmação veio de forma silenciosa, quase desconfortável. Enquanto a maioria dos passageiros se preparava para mais uma noite de festa, Zé Felipe finalmente embarcou no navio, longe dos holofotes principais, sem anúncio oficial e sem qualquer tipo de alarde público. Ainda assim, bastaram poucos minutos para que sua presença fosse percebida. Alguns convidados reconheceram o cantor imediatamente. Outros só entenderam o que estava acontecendo quando viram funcionários se movimentando de forma diferente, abrindo passagem e pedindo discrição. Em um cruzeiro onde tudo vira espetáculo, aquele cuidado excessivo chamou atenção e rapidamente virou assunto. A notícia chegou até Virginia de forma indireta. Não houve aviso formal, nem mensagem antecipada. Ela soube da chegada pelos cochichos, pelos olhares insistentes e, principalmente, pela mudança repentina de comportamento ao redor. Pessoas próximas relatam que, ao ouvir o nome de Zé Felipe sendo citado com insistência, ela travou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou apenas mais um boato exagerado. Mas não era. Assim que teve certeza de que ele estava de fato a bordo, Virginia se incomodou. Visivelmente. O que antes era leveza, virou tensão. Ela se afastou da área principal, pediu para que a equipe reorganizasse alguns compromissos e evitou qualquer espaço onde pudesse haver um encontro inesperado. Para quem acompanhava tudo pelas redes sociais, algo parecia fora do normal. Virginia reduziu drasticamente as postagens, deixou de responder interações em tempo real e passou horas sem aparecer. Algo incomum para alguém que costuma compartilhar até os momentos mais simples da rotina. Nos bastidores, o comentário era um só. Ela não gostou da surpresa. Não se tratava apenas de reencontrar o ex. Segundo pessoas próximas, Virginia havia deixado claro, antes mesmo da viagem, que queria evitar situações que misturassem vida pessoal com exposição pública. O cruzeiro representava uma pausa, um respiro. A chegada de Zé Felipe, sem aviso, quebrou completamente essa expectativa. Enquanto isso, o cantor mantinha uma postura oposta. Tranquilo, sorridente e conversando com conhecidos, ele parecia confortável com a situação. Em nenhum momento demonstrou preocupação com o impacto da própria presença. Para alguns, aquilo soava natural. Para outros, parecia provocação. O contraste entre os dois começou a chamar a atenção. De um lado, Virginia mais fechada, evitando áreas comuns e mudando planos de última hora. Do outro, Zé Felipe circulando pelo navio como se nada estivesse fora do lugar. E como toda boa fofoca, o público percebeu rápido. Perfis começaram a comentar a ausência repentina de Virginia, fãs notaram o silêncio estranho e especulações surgiram em ritmo acelerado. Teria havido um desentendimento? A chegada foi combinada ou realmente surpresa? E, principalmente, por que Virginia ficou tão incomodada? O navio seguia seu percurso, mas o clima já não era o mesmo. O que deveria ser apenas uma viagem virou um palco silencioso de tensão, olhares cruzados e decisões tomadas longe das câmeras. E o pior ainda estava por vir.
Nas horas seguintes à chegada de Zé Felipe, o comportamento de Virgínia passou a ser observado com ainda mais atenção. Quem estava próximo percebeu que não era apenas surpresa. Havia um incômodo real, profundo e difícil de disfarçar. A influenciadora, conhecida por controlar cada detalhe da própria imagem, parecia ter perdido momentaneamente esse controle. Ela passou boa parte do tempo em áreas mais reservadas do navio. Cancelou participações em eventos internos, evitou festas noturnas e, em alguns momentos, preferiu ficar no camarote. Para muitos, a decisão soava estranha. Para quem conhecia o contexto, fazia sentido. Virgínia não queria dividir espaço, atenção ou manchetes com alguém que fazia parte de um capítulo delicado da sua vida. O silêncio dela começou a falar alto. Nas redes sociais, fãs notaram rapidamente a mudança. Comentários começaram a surgir perguntando se estava tudo bem, se ela tinha passado mal ou se algo tinha acontecido no cruzeiro. Virgínia até tentou manter a normalidade, postando alguns registros pontuais, mas o ritmo estava diferente. Menos espontâneo, mais contido. Enquanto isso, os bastidores ferviam. Convidados comentavam que a chegada de Zé Felipe não havia sido bem recebida. Algumas pessoas relataram que, ao saber da presença dele, Virgínia teria pedido para que a organização evitasse qualquer tipo de encontro direto entre os dois. Outros afirmavam que ela se sentiu desrespeitada por não ter sido avisada previamente. A palavra desconforto passou a ser repetida com frequência. Não era apenas sobre o passado amoroso. Para Virgínia, aquele momento representava uma nova fase. Uma imagem cuidadosamente reconstruída, distante de ruídos, polêmicas e situações que pudessem gerar interpretações equivocadas. E, de repente, tudo isso estava ameaçado por uma chegada inesperada. Zé Felipe, por sua vez, parecia alheio ao impacto causado. Continuava circulando, conversando, aparecendo em vídeos de terceiros e sendo reconhecido por fãs. Em alguns registros feitos por outros passageiros, ele aparecia sorrindo, como se estivesse apenas aproveitando a viagem. Esse contraste aumentou ainda mais os comentários. Alguns começaram a dizer que a presença dele parecia estratégica. Outros defendiam que era apenas coincidência. Mas no meio disso tudo, Virgínia seguia incomodada, tentando lidar com uma situação que claramente não havia planejado. A tensão atingiu um novo nível quando rumores começaram a circular de que os dois poderiam se encontrar em algum momento, mesmo que por acaso. Bastava um corredor estreito, um evento lotado ou um jantar inesperado para que as câmeras captassem algo que nenhum dos dois parecia preparado para explicar. E foi exatamente essa possibilidade que deixou Virgínia ainda mais tensa. Ela sabia que qualquer gesto, olhar ou reação poderia virar manchete. Sabia que o público iria interpretar tudo. E, acima de tudo, sabia que não queria aquele roteiro para a própria viagem. O cruzeiro seguia, o mar estava calmo, mas fora das janelas, o clima emocional estava longe disso. E quando todos achavam que a situação não poderia ficar mais delicada, um detalhe específico começou a circular entre os convidados, prometendo transformar o incômodo em algo muito maior. O clima no navio já estava longe de ser apenas desconfortável quando um detalhe específico começou a circular entre os convidados e membros da equipe. Não era mais só a presença de Zé Felipe. Era a forma como ele havia chegado, e o momento escolhido para isso. Segundo comentários que correram pelos corredores, Virgínia teria planejado essa viagem como um marco pessoal. Um período de descanso, de reposicionamento e, principalmente, de autonomia. O cruzeiro representava mais do que lazer. Era uma pausa estratégica depois de meses intensos, decisões difíceis e mudanças importantes na própria vida. Por isso, a chegada surpresa foi vista por ela como uma quebra direta desse propósito.
O que mais incomodou, segundo pessoas próximas, não foi o reencontro em si, mas a ausência total de aviso. Virgínia não teve tempo de se preparar emocionalmente, nem de ajustar sua rotina ou sua postura pública. Ela foi colocada em uma situação inesperada, em um ambiente onde tudo vira observação e qualquer reação vira narrativa. Nos bastidores, começou a circular a informação de que ela teria questionado a produção do cruzeiro, visivelmente irritada, querendo entender por que não havia sido informada. A resposta, segundo relatos, não foi suficiente para acalmá-la. Pelo contrário, reforçou a sensação de que sua vontade não havia sido considerada. A partir desse momento, a tensão deixou de ser apenas interna. Algumas pessoas notaram que Virgínia passou a evitar completamente áreas onde Zé Felipe pudesse estar. Mudou horários, alterou compromissos e até pediu para que determinados eventos fossem reorganizados. Tudo isso sem fazer alarde, mas de forma clara para quem observava de perto. O problema é que quanto mais ela tentava manter distância, mais o assunto ganhava força. Convidados começaram a comentar que a situação estava estranha demais para ser coincidência. Outros diziam que parecia haver uma tentativa de forçar uma proximidade que claramente não estava sendo bem recebida. E como acontece em qualquer ambiente fechado, os boatos se multiplicaram rapidamente. Enquanto isso, Zé Felipe continuava seguindo sua programação, aparecendo em vídeos de terceiros, sendo visto em áreas comuns e mantendo uma postura tranquila. Para alguns, isso soava natural. Para outros, parecia ignorar completamente o impacto causado. Esse contraste gerou ainda mais interpretações. Em conversas discretas, começaram a surgir comentários de que Virgínia se sentiu desrespeitada. Não como ex-esposa apenas, mas como alguém que construiu uma imagem pública forte e que esperava, no mínimo, consideração em um ambiente compartilhado. A tensão atingiu o auge quando alguém comentou que os dois quase se cruzaram em um dos eventos noturnos. O encontro não aconteceu por poucos minutos. Ainda assim, a possibilidade deixou Virgínia visivelmente abalada. Ela teria se recolhido logo depois, encerrando qualquer aparição pública naquela noite. A partir dali, ficou claro que a viagem não seguiria mais o roteiro original. O incômodo já não era só emocional. Era estratégico, pessoal e público ao mesmo tempo. E quando todos pensavam que o pior já tinha passado, um gesto específico começou a ser comentado, colocando ainda mais lenha na fogueira e ameaçando transformar o silêncio de Virgínia em reação aberta. O que começou como um desconforto silencioso ganhou uma nova camada quando um gesto aparentemente simples passou a ser comentado entre os convidados. Nada foi dito em voz alta, nada foi registrado oficialmente, mas quem estava atento percebeu que algo havia mudado de vez. Em determinado momento da viagem, Zé Felipe foi visto em uma área comum do navio, interagindo com fãs e conhecidos, rindo, conversando e sendo filmado por celulares de terceiros. Até aí, nada fora do esperado. O detalhe que acendeu o alerta foi que, pouco tempo depois, Virgínia deixou de frequentar completamente aquele espaço, mesmo sendo um dos pontos que ela mais havia aparecido nos primeiros dias. A coincidência foi imediata demais para passar despercebida. Convidados começaram a ligar os pontos. Comentários surgiram de que ela teria sido avisada de que Zé Felipe estaria ali com frequência naquele horário. Outros disseram que alguém tentou aproximar os dois de forma sutil, algo que Virgínia claramente não queria. O incômodo ficou evidente quando ela cancelou, de última hora, uma gravação informal que faria no navio. A equipe foi avisada rapidamente, e o conteúdo simplesmente não aconteceu. Para quem conhece a rotina de Virgínia, isso foi interpretado como um sinal claro de que algo a tirou completamente do eixo. Enquanto isso, nas redes sociais, o clima começou a esquentar. Fãs mais atentos passaram a comparar horários, ausência de stories e mudanças bruscas no comportamento dela.
Comentários começaram a surgir, perguntando se estava tudo bem, se ela tinha se chateado com algo ou se a viagem tinha tomado um rumo diferente do esperado. Virginia tentou manter o controle da narrativa, postando conteúdos mais neutros, sem mostrar o entorno, sem marcar localização e sem interações ao vivo. Mas o público percebeu. O brilho habitual não estava ali. Nos bastidores, a pressão aumentava. Algumas pessoas afirmam que ela chegou a desabafar com alguém de confiança, dizendo que se sentiu colocada em uma situação desnecessária, especialmente em um ambiente onde tudo vira espetáculo. Para Virginia, aquela viagem não deveria virar palco de reencontros forçados, nem de interpretações públicas. A palavra limite começou a circular. Ao mesmo tempo, Zé Felipe continuava sendo visto normalmente, o que fez crescer ainda mais a percepção de que os dois estavam em sintonia completamente diferente. Enquanto um parecia aproveitar o momento, o outro claramente contava os dias para a viagem acabar. O contraste ficou tão evidente que até pessoas que não acompanhavam a história de perto passaram a notar que algo estava fora do lugar. E foi nesse clima de pressão silenciosa, comentários cruzados e olhares atentos que surgiu a maior dúvida de todas: Virginia iria se posicionar? Ou escolheria engolir o incômodo e manter o silêncio até o fim? A resposta parecia estar próxima. Com o passar dos dias, ficou claro que Virginia havia tomado uma decisão. Não foi anunciada, não foi explicada, e muito menos compartilhada em palavras. Ela decidiu se afastar completamente de qualquer possibilidade de exposição envolvendo Zé Felipe. Durante o restante do cruzeiro, a mudança foi percebida de forma sutil, mas consistente. Virginia reorganizou horários, restringiu ainda mais as aparições em áreas comuns e passou a circular apenas em momentos muito específicos. Quem estava próximo notou que ela estava focada em terminar a viagem com o mínimo de desgaste possível. Nada de confrontos, nada de encontros, nada de cenas. Essa postura, no entanto, teve um efeito colateral inevitável. O silêncio virou mensagem. E o público começou a interpretar. Nas redes sociais, a ausência dela em momentos que costumavam render conteúdo chamou atenção. Pessoas começaram a comentar que Virginia parecia diferente, mais séria, menos espontânea. Outros afirmavam que ela estava claramente evitando alguém. E o nome que surgia nas especulações era sempre o mesmo. Apesar disso, Virginia manteve a linha. Nenhuma indireta, nenhuma frase enigmática, nenhuma explicação emocional. Para quem conhece sua trajetória, isso foi visto como maturidade. Para outros, como desconforto levado ao limite. Enquanto isso, Zé Felipe continuava seguindo sua programação sem grandes mudanças. Mas até mesmo essa normalidade passou a ser observada de outra forma. Comentários começaram a surgir comparando as posturas dos dois, destacando o contraste entre quem se preservava e quem parecia indiferente à repercussão. O clima já não era apenas pessoal, era público. Em determinado momento da viagem, passageiros relataram que Virginia recusou participar de um evento maior do navio, algo que normalmente renderia visibilidade e interação. A justificativa foi simples e direta. Ela não estava se sentindo confortável. Essa escolha reforçou tudo o que já vinha sendo comentado. Para muitos, ficou evidente que a chegada surpresa ultrapassou um limite que Virginia não estava disposta a negociar. Não por ressentimento, mas por respeito ao próprio momento de vida. E assim, sem dizer uma palavra sequer, ela deixou claro que aquele encontro não fazia parte do roteiro que ela havia escolhido para si. Mas, como toda história de fofoca bem construída, o público ainda esperava algo mais. Uma reação final, um gesto simbólico, ou pelo menos um sinal claro de encerramento. E esse sinal estava prestes a acontecer, do jeito mais inesperado possível.
Quando muitos já achavam que a história terminaria apenas em silêncio e especulação, Virgínia fez um movimento discreto, mas extremamente simbólico, que acabou sendo interpretado como o ponto final emocional daquela viagem. Sem aviso prévio, ela mudou completamente o tipo de conteúdo que vinha postando. Nada de bastidores do navio, nada de festas, nada de interação com outros convidados. De repente, seus stories passaram a mostrar apenas detalhes neutros. O mar ao fundo, frases genéricas, closes sem contexto e momentos solitários. Para quem acompanha Virgínia há anos, a mensagem era clara, ainda que não fosse dita. Ela estava se retirando da narrativa. Esse afastamento foi lido por muitos como uma forma elegante de dizer que não queria alimentar rumores, nem dividir espaço simbólico com alguém que havia chegado de surpresa. Ao não expor, ela controlou. Ao não reagir publicamente, ela encerrou. O público percebeu na hora. Comentários começaram a surgir interpretando o gesto como maturidade, enquanto outros viam ali um sinal claro de incômodo levado ao limite. Alguns seguidores diziam que Virgínia parecia contando as horas para descer do navio. Outros afirmavam que ela estava certa em se preservar. O que ninguém conseguiu ignorar foi o contraste final. Enquanto Virgínia reduzia sua presença ao mínimo, Zé Felipe seguia aparecendo em registros de terceiros até o último dia da viagem. Isso fez com que as comparações se intensificassem ainda mais, colocando os dois em posições completamente opostas aos olhos do público. A viagem terminou sem reencontro, sem conversa pública e sem qualquer registro dos dois no mesmo ambiente. E isso, por si só, já dizia muito. Quando Virgínia finalmente desembarcou, ela fez algo que chamou ainda mais atenção. Voltou a postar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Sorrisos, rotina, compromissos e aquela sensação de vida seguindo. Para muitos, foi o encerramento perfeito. Sem barraco, sem exposição direta, sem dar palco para algo que ela claramente não queria viver. Mas, como toda boa história de fofoca, o impacto não acabou ali. Fora do navio, as interpretações continuaram, os comentários se multiplicaram e a narrativa ganhou vida própria nas redes. E foi exatamente isso que transformou aquela chegada surpresa em um dos episódios mais comentados do momento. Depois que o navio atracou e cada convidado seguiu seu caminho, ficou claro que aquela viagem não terminaria junto com o pôr do sol no porto. O episódio da chegada surpresa continuou ecoando fora do mar, agora alimentado por interpretações, comparações e leituras cuidadosas do público. Virgínia retomou a rotina com rapidez. Stories frequentes, compromissos profissionais, agenda cheia e a imagem de sempre, organizada, confiante e no controle. Para muitos seguidores, isso foi visto como uma resposta silenciosa, porém firme. Ela não precisou explicar nada. A forma como conduziu o fim da viagem falou por si. Nos comentários, a leitura se repetia. Virgínia não se sentiu respeitada. Não por drama, ciúme ou ressentimento, mas por ter sido colocada em uma situação que não escolheu viver. O público enxergou ali alguém tentando preservar limites em um ambiente onde tudo vira espetáculo. Ao mesmo tempo, Zé Felipe passou a ser citado com mais cautela nas conversas online. A chegada inesperada, que poderia ter sido vista como algo simples, acabou sendo interpretada por parte do público como falta de sensibilidade com o momento da ex. Outros defenderam que não houve intenção alguma. Mas, na internet, a intenção importa menos do que a percepção. E a percepção foi clara. A narrativa que se formou foi a de dois caminhos diferentes. De um lado, Virgínia priorizando controle, imagem e silêncio estratégico. Do outro, Zé Felipe mantendo uma postura mais solta, sem se preocupar com a leitura externa. Nenhum dos dois falou abertamente. E ainda assim, tudo foi dito. O episódio reforçou algo que muitos já comentavam.
Virgínia não reage como antes. Ela não expõe, não confronta, não alimenta. Ela encerra. E isso, para o público, foi interpretado como maturidade, ainda que tenha deixado um rastro de curiosidade. A chegada surpresa virou assunto justamente porque não terminou em cena, em briga ou em explicação. Terminou em silêncio. E, no universo da fofoca, o silêncio costuma ser o capítulo mais barulhento de todos. No fim, aquela viagem que começou com leveza acabou servindo como um retrato claro de uma fase nova. Mais reservada, mais calculada, mais consciente dos próprios limites. E se alguém ainda duvidava de que cada passo de Virgínia é observado, essa história deixou tudo muito claro. Até o que não é dito vira manchete.